Gente, vocês acreditam que muita gente ainda é bastante negligente em relação ao açúcar alto no sangue? É um assunto que a gente vem, né? É uma preocupação desde sempre a questão da diabetes, mas tem gente que, de forma irresponsável, desenfreada, né, não está nem aí e não imagina das consequências que isso pode acarretar para a saúde. Doutora, muito boa tarde. Boa Tá? tarde. E eu queria saber, logo de cara, doutora, a diabetes tem cura? Não, no momento a gente não tem cura do diabetes. A gente está em fases de pesquisas, principalmente para o diabetes tipo 1, que é um diabetes autoimune, que pode, né, alguns pacientes estão se beneficiando com a transfusão de células-tronco, que vão, né, virar células que são do pâncreas, mas assim, a gente não tem cura do diabetes, a gente não tem um chá que cura o diabetes, um remédio que cura o diabetes, porque o diabetes é uma doença de vários fatores, no caso do tipo 2. Então, o tipo 1, a gente tem essa pesquisa relacionada à cura, mas que a gente ainda não consegue aplicar para os nossos pacientes. Pronto, doutora, seguinte, a diabetes, na verdade, ela acaba acarretando, né, uma série de problemas para outros órgãos do nosso corpo. Aí eu queria, né, que a senhora esclarecesse aqui qual a relação entre, por exemplo, diabetes e a saúde bucal, por exemplo. Diabetes e a saúde ocular, né? O que isso pode estar desencadeando nessa relação aí paralela, né, do avanço da diabetes no corpo humano? Então, o diabetes, né, é uma doença que, quando mal controlada, ela comete o corpo todo, porque a glicose, o excesso do açúcar, está no corpo inteiro. Então, por exemplo, na boca, aumenta a chance de cárie, aumenta a chance de infecções na gengiva, dificulta a cicatrização para quem vai fazer uma cirurgia bucal, né, fazer um implante, por exemplo, e aumenta a chance de perda óssea. Então, no olho, o diabetes hoje é a principal causa de cegueira nas pessoas entre 20 a 60 anos. Tá? E é uma causa também de infarto, tá? Infarto, AVC, aneurisma. Então, assim, por isso que é importante a gente controlar a glicose, manter os níveis do açúcar sob controle, porque a gente vai evitar tudo isso aí, evitar todo esse comprometimento. Quem está bem controlado, o risco desses efeitos aí é muito baixo. Pronto, doutora, aproveitando, pegando esse gancho aí, tá? A questão do estresse, qual a relação também do estresse com o desenvolvimento da diabetes, né? A questão do estresse e a questão do sono, porque a pessoa que não dorme direito pode estar evoluindo o seu nível de diabetes. Existe isso realmente é verídico? É verídico, sim. Então, tudo isso, né, o nosso sono, a nossa alimentação, o nosso estresse, contribui com doenças e o diabetes é um deles, tá? Então, quando a gente dorme mal, a gente aumenta a nossa resistência à insulina, tá? Que é uma das causas do diabetes, aumenta cortisol, aumenta hormônios que diminuem a saciedade, aumenta a fome. Então, quando a gente deixa de dormir uma única noite de sono, a gente aumenta aí 300 calorias o consumo do nosso outro dia. Então, a gente vai comer mais, a gente tende a comer alimentos mais calóricos pela recompensa de uma noite mal dormida, e aí isso aí aumenta o peso e, consequentemente, aumenta a glicose. Em relação ao estresse, foi muito boa essa pergunta, porque muitos acham que o diabetes pode ser emocional, mas não existe diabetes emocional, tá? Então, quando a pessoa já tem os níveis de glicose elevados, já tem diabetes, o emocional vai fazer com que os hormônios, né, aumente a glicose que já está alta, mas não causar um diabetes por causa emocional. Pronto. Eu quero falar agora sobre os exercícios físicos. Existe relação, né? A pessoa que tem a prática de estar se exercitando, ela consegue dar uma melhorada no controle da diabetes pelo fato de estar se exercitando? Com certeza, tá? Os exercícios são fundamentais para o bom controle da glicose. Ah, mas é só os exercícios aeróbicos que a gente queima a glicose naquela mesma hora?
Não, tá? Então, os exercícios aeróbicos, eles contribuem para a redução da glicose naquele momento. Quando a gente faz exercício, o açúcar ele já entra direto no nosso músculo, tá? Sem a ação da insulina. Então, assim, a gente diminui a nossa necessidade de insulina. Quando a gente faz a musculação, os exercícios resistidos, o músculo aumenta a captação de glicose, que também diminui aí a necessidade de insulina. Então, os dois tipos de exercícios são importantes para quem tem diabetes e para manter o controle da glicose, né, bem, né, para manter o controle do jeito que a gente gostaria e que deve ficar. Doutora, é verdade que alguns alimentos podem estar prevenir, eu não sei se é a palavra certa, se prevenir se encaixa, né? Mas melhoram, né, o avanço, dá uma amenizada aí no avanço da glicose, né, da questão da diabetes mesmo. Existe isso? Há alguns alimentos que podem, na verdade, melhorar para quem sofre de diabetes? Não existe assim um alimento específico, existe a combinação de alimentos, tá? Então a gente deve combinar fibras, né, oleaginosas, os abacate, né, azeite, tudo isso em combinação vai ajudar, né, ter uma ingesta boa de proteína vai ajudar no controle da glicose. Mas um alimento específico assim não. Por exemplo, a aveia é um alimento que ajuda a melhorar o colesterol, ajuda no controle glicêmico, mas não existe só comer aveia e comer o resto de uma forma desequilibrada. Então, tudo tem que ficar num contexto para ter o resultado. Quando você fala em azeite, é o que? Azeite doce? Aí seria Na salada? Como é que é isso? seria o azeite extra virgem, né? Que certo. O azeite extra virgem tem propriedades que diminuem a inflamação no corpo, a oxidação e, no caso da glicose, né, para quem tem diabetes, é importante. Pronto. Doutora, eu queria falar agora sobre os efeitos causados pelo álcool. A relação, né, do álcool com a diabetes. Os pacientes com diabetes precisam ter uma restrição da ingesta de álcool, porque o álcool ele é calórico, tá? Ele tem bastante caloria e as calorias vai ajudar no excesso de peso. E o excesso de peso piora o açúcar, tá? E a bebida alcoólica também tem muito carboidrato e os carboidratos vão ser metabolizados em açúcar. Então, mesmo que você olhe lá o rótulo da bebida e está lá escrito sem açúcar, tá? Você pode ter certeza que essa bebida vai subir aí, se for alcoólica, os seus níveis de açúcar. Então, a recomendação aí para mulheres e para homens com diabetes é fazer uma ingesta moderada de álcool. As mulheres, teoricamente, tem que ser, no máximo, aí, uma dose diária de uma latinha de cerveja ou de uma dose de destilados. E os homens, no máximo, 2 doses. É a recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes. Pronto. Queria falar agora sobre gravidez e fertilidade. Né? Como que a diabetes pode estar interferindo, prejudicando aí na gravidez? É importante falar sobre isso porque a gente acha que a fertilidade só da mulher vai estar comprometida com o diabetes, mas a do homem também, tá? Então, existe uma alteração aí do sêmen em pacientes que têm a glicose mal controlada. Já as mulheres, elas têm maior dificuldade de engravidar, maior risco de aborto, maior risco de pressão alta na gravidez, que a gente chama de pré-eclâmpsia, de parto prematuro, do bebê ter hipoglicemia, que é a glicose baixar quando nascer. Então, a gente precisa controlar bem essas pacientes com diabetes, mesmo antes delas engravidarem, e durante a gravidez, a gente precisa fazer essa monitorização para manter a saúde da mãe e do bebê aí e garantir um parto tranquilo. Quero agradecer também, tá, a participação aqui da nossa doutora endocrinologista, Tassiane Mega. Muito obrigado, doutora. E a mesma coisa, vou pedir que deixe seu contato, as redes sociais, para quem quiser tirar alguma dúvida, entrar em contato com a senhora. Muito obrigada, Alex. Muito obrigada aqui ao Universo, essa oportunidade de falar tanto aqui nesse dia, né, do combate ao diabetes, que é algo que eu vivo no meu dia a dia
combater o diabetes e deixar os pacientes aí bem controlados, com muito mais saúde, sem as complicações do diabetes. Então, eu tenho uma rede social, que é o Instagram, é doutora Tassiane Mega, tá? E lá eu sempre compartilho assuntos de endocrinologia, sobre diabetes, sobre emagrecimento. Se tiver qualquer dúvida, eu estou por lá, e se tiver qualquer dúvida, também pode me mandar uma mensagem por lá também.